Será que você ouve a Deus mesmo? Eu já me perguntei isso várias vezes. E como eu tirei esta dúvida? Quero te contar 4 passos de como tirei esta dúvida. Passo número 1. Deus não é incongruente com a sua palavra. Incongruente, diz, exato. Deus não quebra princípios da palavra dele. Então, para isso, eu preciso conhecer a Bíblia para saber se Deus está falando comigo. Por quê? Aquilo que vier na minha mente, no meu coração, no meu espírito, sobre uma direção de Deus, vai ter que estar embasado na presença e na palavra de Deus. Vai ter que estar embasado na palavra de Deus. Por exemplo, Deus nunca vai dizer para você que o marido da sua amiga é o seu futuro marido. Por quê? Porque os 10 mandamentos diz: não tenha invejas do marido do outro, não queira o marido do outro ou a esposa do outro. Então, descartado. Tudo aquilo que nós pudermos conferir na Bíblia e tiver lá um ok de Deus para a Bíblia como uma boa situação, porque é óbvio que lá existem situações onde a terra engoliu pessoas, situações onde as pessoas morreram, onde pragas vieram sobre as pessoas, mas se eu conferir aquela situação que me veio à mente, que me veio ao coração e ela tiver, como os cristãos dizem, uma base bíblica, então ok, um primeiro cheque sobre isso. Outra coisa, outro passo, outro patamar, para o qual Deus tem falado comigo e com você. Talvez para testar essa voz. Deus não é injusto. Então, se esse pensamento, essa vontade, essa emoção, esta paixão ou esta vontade de ir para um lugar ou de fazer alguma coisa ou de comprar alguma coisa, ele traz injustiça para alguém? Ele traz injustiça para os meus filhos? Ele traz injustiças para a minha esposa? Ele traz injustiça para o meu marido? Ele traz injustiça no local de trabalho? A base do trono de Deus é a justiça. Então, segunda coisa, Deus é justo ou Deus não é injusto. Terceira coisa, Deus não é egoísta. Ou seja, sabe o que ele diz para nós como segundo mandamento? Ame ao teu próximo como você ama a você. E o egoísmo é sobre amar mais a mim do que ao próximo. Mais as minhas vontades do que a vontade dos outros. Por isso é que os pastores vão sempre dizer que pecado é algo egoísta. Porque pecado é uma escolha sobre suprir o ventre. Ah, eu tô com vontade disso, eu tô com necessidade disso, tá em falta isso, então vem aqui porque eu preciso suprir a minha necessidade. Cuidado com suprir necessidades. Porque suprir necessidades muitas vezes tem a ver com o ato egoísta. Nós não analisamos o contexto da família, da empresa, da política, não avaliamos o contexto daquilo que nós estamos inseridos, entende? Então, primeiro, Deus não é incongruente com a sua palavra. Segundo, Deus não é injusto. Terceiro, Deus não é egoísta. Quarto, Deus libera uma paz quando Ele está falando conosco. Então, sabe, a Bíblia diz, seja a paz o árbitro que guarda e que guia a sua vida. Ou seja, se ali tiver uma confusão, se ali tiver uma agitação, geralmente não tem a direção de Deus. Porque quando a direção de Deus vem, uma paz reina. E a paz, sabe o que a paz traz? Uma força. De repente, Deus fala para você andar sobre uma estrada ou sobre um caminho que ninguém está andando, ou que é difícil, ou que você nunca trilhou antes. Mas sabe, tem uma paz que guarda o seu coração. Aquilo não rouba o sono. A decisão está roubando o seu sono? Então, provavelmente ela não está pautada na presença de Deus. Claro que eu poderia elencar para você várias outras situações aqui, mas eu quero ficar nessas 4. Deus é congruente com a sua palavra e não incongruente. Deus é justo e não injusto. Deus não é egoísta, Deus é altruísta. E quarto e por último, Deus traz a paz. Esta é a palavra que Ele deixou para nós.
Jesus disse, eu vou, mas eu vou te deixar o Consolador, que é o Espírito Santo, que vai te ensinar o caminho por onde você vai andar. E eu vou te deixar também a paz. E a palavra paz ali é a palavra shalom. E ela fala o seguinte, quando você vai estudar, shalom é nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Então, quando você tomar uma decisão e eu tomar uma decisão, esses tripés da paz têm que estar ali pertinho. É claro que você vai tomar decisões que às vezes magoam pessoas, é claro que você vai ter que dizer não para pessoas, é claro que você vai ter que dizer sim para outras pessoas, mas sabe, o seu coração vai ficar guardado na paz. Então, quando é que eu estou ouvindo a Deus mesmo? Quando ele não está sendo incongruente com a sua própria palavra. Ele deixou um manual de como eu e você funcionaríamos aqui no planeta Terra. Quando ele nos enviou nessa missão, ele falou, eu estou enviando um manual junto. E quando você tiver dúvida, disse, confere aqui com a palavra. Então, como você pode conferir se esse pensamento, se esta ideia, se esta decisão é de Deus? Confere na palavra. Se você gostou deste vídeo, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho e até o próximo.